dia, boa tarde ou boa noite a você que nos assiste. A Mate Brasil Treinamentos, dando continuidade ao compartilhamento de conteúdo relevante para os seus seguidores, apresenta nesse vídeo 3 dicas incríveis sobre como abordar o seu futuro cliente de maneira eficaz. Essas dicas foram extraídas do curso Fidelizando o Cliente, Técnicas de Sintonização e Abordagem. O erro de abordagem é o principal erro cometido nas relações interpessoais, sendo que em vendas ele pode ser fatal, encerrando prematuramente uma relação que poderia ser importante para ambas as partes. Para que o vendedor não cometa esse erro, deve ficar atento aos sinais emitidos pelo cliente, observar sua linguagem corporal e pesquisar sobre ele antes mesmo de fazer uma primeira visita. Então vamos à dica número 1, o cliente nem sempre sabe o que quer. Importante lembrar que nem sempre o cliente sabe exatamente o que precisa, e na maioria dos casos, ele não conhece em detalhes todos os serviços oferecidos pelo vendedor, e por isso, deixa de considerar alguns pontos que seriam cruciais para o fechamento daquele contrato. Uma conversa de investigação do vendedor, aliada a uma boa dose de paciência e escuta empática, certamente farão com que o vendedor entenda exatamente as necessidades do cliente, podendo oferecer a ele uma proposta mais adequada. Quando falamos da importância da escuta, não podemos nos esquecer que, para que a gente tenha mais chances de sucesso na relação com o cliente, devemos questionar nossas suposições e escutar atentamente as necessidades do cliente, porque às vezes achamos determinadas coisas que não são verdades. Quando falei da escuta empática, eu me referi àquela escuta sem restrições, sem conclusões precipitadas, porque com essa escuta poderemos identificar o que realmente o cliente necessita e assim oferecer a ele uma solução focada nas suas necessidades. Ocorre que, na maioria das vezes, as pessoas não prestam atenção no que o outro está falando. Esse erro é bastante comum na comunicação. A pessoa fica pensando no que ela vai dizer em seguida enquanto o outro está falando, e com isso, ela não consegue captar informações importantes sobre aquela pessoa. Então vamos a outro ponto importante, que é a sintonização com o cliente, e essa é a nossa dica número 2. Devemos adotar algumas medidas quando percebemos que o cliente está fechado para negócios. Nesse caso, o vendedor deve procurar algum canal para se sintonizar com o cliente. Mas como fazer isso? Observando os sinais emitidos por ele e envolvendo esse cliente com argumentos persuasivos. Existem diversas técnicas para entrar em sintonia com o cliente. Vamos usar aqui o exemplo da técnica do espelhamento. Nela, o vendedor procura mostrar ao cliente aspectos da sua personalidade que coincidam com os aspectos da personalidade do cliente, como gostos, crenças, ideais, etc. Quando o vendedor consegue identificar esses pontos em comum, fica muito mais fácil essa sintonização e, em consequência disso, vai ser mais fácil persuadir esse cliente. Para finalizar, vamos à dica número 3. Coloque-se no lugar do seu cliente. Esse é um exercício de empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro para tentar enxergar a vida sob a sua ótica. Depois que você fizer isso, certamente ficará mais fácil mostrar o seu ponto de vista para o cliente, pois como você já reconheceu dele, ele ficará no compromisso de ver o seu lado. Aliás, não podemos nos esquecer que uma gentileza gera sempre na outra pessoa um compromisso de retribuição. É o que acontece com o vendedor de amendoim na praia. Não sei se você já percebeu, ele faz uma gentileza de deixar alguns amendoins para a pessoa experimentar, de graça. Isso gera na pessoa o compromisso de retribuição, ou seja, grande parte dessas pessoas acabam comprando apenas para retribuir a gentileza. Olha que legal! Existem outras técnicas que nos ajudam a traçar o perfil psicológico do cliente e, dessa forma, conseguir uma aproximação mais favorável e uma abordagem correta. Se você quiser mais informações sobre técnicas de abordagem e conhecer outros temas dos nossos cursos, acesse matebrasiltreinamentos.com.br ou matebrasil.com.br. Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Essa atitude nos ajudará a manter o canal com outras dicas relevantes para a sua aprendizagem. Agradecemos a sua atenção e lhe desejamos ótimas vendas!